Olá, seja muito bem-vinda ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Hoje eu estou trajando uma calça cinza e uma blusa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de TV, onde usarei uma tela interativa para fazer anotações. Então vamos à nossa aula de hoje. Queridos, para hoje eu separei a revisão do assunto aí de funções da linguagem, né? Que não é a mesma coisa que figuras de linguagem, tá bom? Embora os dois assuntos estejam relacionados à linguagem, a figura de linguagem trabalha com a questão conotativa e a função da linguagem diz respeito à intenção do comunicador ao passar uma informação. Professora, não entendi. Vamos tentar aqui montar um quadro para vocês. Observem aqui as informações que eu coloquei para vocês. Quando a gente fala de um ato comunicativo, como, por exemplo, esse que está acontecendo agora, né, entre eu e você, nós dizemos que há elementos envolvidos nessa comunicação, né? Eu sou a emissora, sou aquela que está passando a informação, você é o receptor, há um canal comunicativo, você provavelmente está vendo essa aula através de uma tela, esse é o canal comunicativo, há uma mensagem que está sendo passada e há um assunto sobre o qual eu estou falando. Esses elementos, eles compõem aquilo que a gente chama de elementos das funções da linguagem ou do ato comunicativo. Observa como eu deixei para você esquematizado. Tem um emissor, há um receptor, há uma mensagem sendo passada do emissor para o receptor. Essa mensagem, ela passa através de um canal, ela tem uma estrutura, isso é importante, ela pode ser escrita, ela pode ser cantada, ela pode ser falada, e há um assunto, o assunto ele também é chamado de referente, tá? Mas professora, por que é importante que a gente conheça esses elementos do ato comunicativo? Porque quando nós falamos de função da linguagem, as funções da linguagem elas vão estar centradas em algum desses elementos. Por exemplo, a função emotiva da linguagem, que é a que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela está centrada no emissor. A função conativa, por exemplo, ela está centrada no receptor. A função referencial está centrada no assunto da mensagem. A função fática está centrada no canal. A estrutura, ela diz respeito à função poética da linguagem ou da mensagem, ok? Então é muito bom que você conheça esses elementos para não confundir aí as funções da linguagem, certo? Vamos observar aqui a definição que eu trouxe para vocês. As funções da linguagem são os objetivos comunicativos de um texto que podem ser emotiva, referencial, poética, fática, conativa ou metalinguística, tá? Cada uma delas tem um foco diferente e está relacionada com os elementos da comunicação, como eu falei para vocês, os elementos emissor, receptor, mensagem, assunto, estrutura. Vamos tentar aplicar esses conceitos aqui dentro da nossa questão, tá? A questão da Unifor 2024. A América Latina é uma definição geográfica e política inventada por europeus a partir do século XV. Ao mesmo tempo que define a localização geográfica dos 20 países que possuem idioma derivado do latim e que ocupam uma determinada faixa territorial, também define o lugar periférico desse território na economia capitalista. Portanto, a origem dessa definição é eurocêntrica. Vocês perceberam que é um texto, pessoal, que tem o único objetivo de passar uma informação, de divulgar uma mensagem, divulgar o conhecimento. Vamos pensar aqui nos elementos do ato comunicativo. O foco dessa mensagem está no emissor? Está no receptor? Está em passar o assunto da mensagem? Você percebeu que o foco principal desse texto é passar a informação. Se o foco está no referente, ou seja, está no assunto, é claro que esse texto ele vai ter uma função referencial. Vamos observar aqui a função de linguagem predominante no texto, e é interessante observar essa palavra predominante, tá? Porque pode ser que hajam outras funções da linguagem, você vai ter que ver qual é aquela que se destaca. Vamos observar aqui o que diz a letra A. Poética, pois evidencia a construção artística do texto, um modo diferente de dizer. Pessoal, a função poética é aquela função que é predominante em poemas, porque o próprio nome já diz, poética, né? Ela é predominante em letras de música, até outdoors, né? Que tem aquela preocupação com a questão de como as palavras vão estar organizadas, é também função poética, pois a função poética está relacionada à estrutura do texto, a forma como ele é composto, ok? Então não é o caso desse texto, porque afinal de contas o foco não é na estrutura do texto. Referencial? Sim, pois apresenta fatos e informações sobre um determinado acontecimento do mundo real. Logo, essa é a nossa resposta, né? Mas vamos revisar aqui as outras. Conativa.
pois incentiva o leitor a fazer algo, a tomar uma atitude em relação a um determinado fato. Meus queridos, a função conativa da linguagem, ela tem um foco no receptor, naquela pessoa que está recebendo a mensagem. E o objetivo é convencer a pessoa que está recebendo essa mensagem, né? É o caso, por exemplo, de propagandas, não é o estilo desse texto, portanto, ele não tem a função conativa. A função fática, que é centrada no canal comunicativo, mas como assim, professora? Canal comunicativo é, por exemplo, quando você pega o telefone e diz assim, alô, tá me ouvindo? Oi, eu estou aqui. Quando você está testando o canal comunicativo, você está utilizando a função fática, que tem como foco o canal de comunicação, ok? E a metalinguística, que também é muito comum, tá? Aparecer em prova. A metalinguística é aquela função da linguagem que é centrada, é o texto falando sobre o próprio texto. Por exemplo, quando um poeta faz um poema para falar sobre poema, ou quando um filme está contando a história de um filme, percebe que é o código falando sobre o próprio código? Machado de Assis fazia muito isso, né? Ele escrevia seus textos e ao mesmo tempo falava sobre os seus textos, o texto que ele estava construindo. Então, quando o código fala sobre o próprio código, isso é função metalinguística. Portanto, a única alternativa correta é a letra B, é a função de linguagem que predomina, afinal de contas, é um texto informativo, certo? E aí, Gui, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Manda sua pergunta aí pra gente, por favor. E quais são os tipos de texto em que predomina a função referencial, professora? Olha, Gui, os textos em que predomina a função referencial são aqueles textos informativos, como, por exemplo, a notícia, como, por exemplo, a reportagem. Todo texto que tem como foco a mensagem, o assunto da mensagem que está sendo passado, é um texto referencial. Portanto, predomina a função referencial da linguagem, ok? Vamos agora à nossa próxima questão. Olha o que diz aqui, questão da Unifor de 2024. Vamos ler o textinho. Sentou debaixo de uma oliveira, à beira da estrada, e retirou o cordeiro do alforge. Ninguém se estranharia de o ver ali, pensariam. Está a descansar da caminhada, a ganhar forças para ir ao templo levar o cordeiro. Bonito é ele, não saberemos. Nós, se na ideia de quem o pensou, o bonito é o anho ou é Jesus, temos cá a nossa impressão que os dois o são. Um texto um pouquinho mais difícil, né? Tem uma questão aí trabalhada, um pouco mais trabalhada com a linguagem. Vamos lá. Na formulação do pensamento de alguém diante da cena descrita no texto, o autor expõe a questão da ambiguidade. No procedimento de análise da própria língua, fazendo uso da função, eu acho que mesmo que você não tenha entendido o texto, porque ele está um pouquinho aqui, com palavras um pouquinho mais rebuscadas, mais difíceis de serem entendidas, mas olha só, quando o texto está falando sobre o próprio texto, isso aqui é função o quê, pessoal? O código falando sobre o próprio código. Só pode ser o quê? Metalinguagem. Você conseguiu matar aí pelo enunciado da questão, né? Pessoal, é muito importante lembrar que a metalinguagem, ela vai estar em diversos textos do nosso dia a dia. Por exemplo, essa aula aqui, ela tem uma função metalinguística. Você parou para pensar nisso? Ó, qual é a língua que eu estou falando? A língua portuguesa. Eu estou usando a língua portuguesa para ensinar para vocês língua portuguesa. Eu estou usando o código para falar sobre o próprio código. Isso é função metalinguística, certo? Se você vê, por exemplo, uma pintura de um pintor fazendo uma pintura, é metalinguagem. Uma pintura falando sobre pintura, uma fotografia que aparece uma pessoa fotografando, isso também é metalinguagem, porque é o código falando sobre o próprio código, ok? De longe, a função de linguagem mais assim, constante nos textos aí das questões vestibulares, sem dúvida, é a metalinguagem, ok? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Olha o que ela diz aí. Vamos ter um textinho para a gente ler, né? A importância da atividade física é fundamental em qualquer idade e é um dos meios de cuidar da saúde e ter uma melhor qualidade de vida. Além disso, é um importante meio de prevenção para combater doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. É considerada atividade física qualquer movimento corporal produzido por contração muscular que provoque aumento de gasto de energia acima dos níveis de repouso. Por outro lado, o termo exercício refere-se a uma forma de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, com o objetivo principal de melhoria ou manutenção de um ou mais componentes de aptidão física. Olha aí, eu não sabia dessa diferença, né? Com a mudança de estilo de vida das pessoas, o que se observa na atualidade é justamente o contrário. A inatividade física relaciona-se com as facilidades que a tecnologia proporcionou,
como a utilização de automóveis, escadas rolantes, elevadores, muito tempo assistindo à televisão e o uso de computadores e de videogames, por exemplo. Além disso, o tempo utilizado para estudo, trabalho e outros afazeres diminuem a disponibilidade para a realização de atividade física, que frequentemente não é considerada uma prioridade. É necessário inserir pelo menos meia hora de atividade física diariamente na rotina do dia a dia. Pode parecer pouco, mas esse tempo já ajudará a ter uma melhora na qualidade de vida. E aqui ele segue fazendo considerações sobre a importância da atividade física. Eu acho até que você já conseguiu matar qual é a função de linguagem predominante nesse texto. Você observa que o foco está na mensagem que está sendo passada, mas vamos ver como é que o enunciado está configurado. Tendo em vista o objetivo principal do articulista é aquele que produz artigo, tá? Ao produzir esse artigo, é correto afirmar que a função de linguagem nele predominante, e aí, o que vocês acham? É a função referencial, devido à finalidade a que se propõe, ou seja, informar sobre o assunto de que se trata? É claro que a nossa alternativa correta é a letra A, se não tem nem graça, né? Mas vamos observar as outras, olha aí, a função expressiva. Lembrando que a função expressiva é aquela que está centrada no emissor, né? Quando ele fala sobre as suas vivências, sobre as suas memórias. Por exemplo, um diário tem a função expressiva, né? Pois a pessoa que produz o diário está falando sobre as suas próprias emoções, sobre as suas próprias relações com o mundo, né? Uma entrevista em que o foco é a vida do entrevistado, por exemplo, é um exemplo de função expressiva da linguagem, não é o caso desse texto, né? Função fática, você já lembra qual é? Aquela que está centrada no canal comunicativo. A função metalinguística foi a que a gente mais falou na aula de hoje, né? O código, falando sobre o próprio código, não é o caso, e nem apelativa. Anota aí, ó, no cantinho rabiscado, tá? Anota aí que apelativa é a mesma coisa que conativa, que tem aquela função de persuadir o interlocutor, o foco está sempre no receptor da mensagem, ok? Conativa e apelativa são a mesma coisa. Vamos agora para a nossa próxima questão. Observem o que ela diz aqui, mais um textinho para ser lido. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade, eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica, mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego a entender. Crônica é um relato? É uma conversa? É o resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Quando combinei com o jornal escrever aqui aos sábados, logo em seguida morri de medo. Peraí, vocês estão vendo que é uma crônica, esse texto é classificado como uma crônica, e ao mesmo tempo que é uma crônica, a pessoa que está escrevendo está falando sobre crônica. Então você já conseguiu identificar qual é a função de linguagem aqui predominante, né? É aquela função de linguagem que o código fala sobre o próprio código. Então a gente vai ver aqui, vamos ler o finalzinho do texto. Um amigo que tem voz forte, convincente, carinhosa, praticamente intimou-me a não ter medo, disse para ela escrever e tudo mais. Olha aí, ó, Clarice Lispector, né? E aí, nesse fragmento, a função de linguagem predominante é, você já matou, né? É a poética? Não, né? Não é. É a metalinguística? Claro que é a metalinguística, essa é a nossa resposta, né? Porque, afinal de contas, vamos relembrar, é o código falando sobre o próprio código, né? Uma crônica falando sobre crônica. Não é referencial, não é conativa, não é fática, portanto, a única resposta correta é a nossa letra B. Certo, meus queridos? Na aula de hoje, nós revisamos aí os conceitos do que são funções da linguagem. Lembrando que é muito importante que você conheça quem são os elementos do ato comunicativo, né? O emissor, o receptor. Esses assuntos, eles são importantíssimos e são muito frequentes aí nas provas dos vestibulares, ok? Especialmente no vestibular da UEA. Você gostou da aula de hoje? Então baixe o aplicativo do Preveste UEA e nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Eu aguardo você para a nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.